Prosseguindo no estudo da Arqueologia do Mundo Bíblico 2, nós acabamos de estudar o tópico 2, que falou do faraó que conseguiu dominar os israelitas, que teria perdido o pai dele já numa guerra para os israelitas ou para os Hicsos, né? Sempre lembrando que eu já estou considerando nesse trabalho que os Hicsos são os mesmos israelitas, ok? Então eu vou agora dar uma passada até no quadro cronológico do item 15 desse livro, depois nós voltamos ao item 3. Então, para nós podermos lembrar mais ou menos as datas do que se passou até agora, lembrando que nós vimos a morte de Ahimosses, né, que morreu no ano 1537. Então, relembrando algumas datas, José, ele se tornou governador do Egito com 30 anos. Está lá em Gênesis 41, versículo 46. Pela cronologia bíblica, isso ocorreu ali no ano 1802, próximo do ano 1802. E aí depois eu coloco para vocês aí data de um faraó, Amenemhat IV, tá bom? Que se tornou faraó em 1797, e Hammurabi, que se tornou governador da Babilônia, da região da terra de Sinai, em 1792. Depois a morte de Isaac, em 1772 a.C. Depois a descida de Jacó ao Egito, em 1762, ele tinha 130 anos. A morte de Jacó, com 147 anos, ou seja, ele morreu em 1745, e essa data aqui é importante, olha. A morte de José, com 110 anos, ele morreu em 1722. 1722. Então, estou relembrando essa cronologia para nós vermos mais ou menos o tempo que passou do governo dos Hicsos. A morte de Levi, que é retratada em Êxodo 6,16, com 137 anos, ele morreu em 1705 a.C. O domínio dos Hicsos, ele durou mais ou menos 84 anos, né? Ele teria começado em 1638. 1638, ou seja, teria começado antes pela data bíblica. O governo dos Hicsos sobre o Egito começou quando? Quando José se tornou governador do Egito, então 1802. Mas na cronologia dos arqueólogos da história egípcia, eles identificam esse povo governando o Egito em 1638. Hatshepsut, a mulher que nós vamos estudar agora, e que tudo indica que é a mulher que adotou Moisés como filho, a filha do faraó, que queria fazer de Moisés um faraó, tá bom? Ela nasce em 1542. Em 1530, essa é a data que eles consideram assim, que as últimas fortalezas dos Hicsos teria caído, acabou todo o governo do Hicso, os Hicsos se tornaram escravos, né? Moisés, ele nasceu em 1526. Bom, por que Moisés nasceu em 1526? De onde que nós tiramos essa data? Você viu aí ao lado o número 16? Significa o seguinte, que Hatshepsut tinha 16 anos de idade quando Moisés nasceu. Mas principalmente, de onde que nós tiramos essa data? De 1526 para o nascimento de Moisés. Bom, se você quiser abrir a sua Bíblia no livro de Reis, 1 Reis, ele é a última linha aí do quadro cronológico, né? Tá bom? Em 1 Reis, capítulo 6, versículo 1, ele diz: E sucedeu que no ano 480, depois de saírem os filhos de Israel do Egito,
Tá bom? Ou seja, 480 anos depois que os filhos de Israel saíram do Egito. Então, é daqui que nós tiramos esse número de 1446. Por quê? Se você pegar 1446, né? Se você pegar 1446 e fazer menos 480, você chega ao ano de 966. 966, segundo a história, é o ano em que eles conseguem concluir o Templo de Salomão, tá bom? O ano 966. Então, relendo 1 Reis 6:1. E sucedeu que no ano 480, depois de saírem os filhos de Israel do Egito, no ano 4º do reinado de Salomão sobre Israel, no mês de Ziv, este é o mês 2º, Salomão começou a edificar a casa do Senhor. Então, você pegando da data que ele começou a edificar, que seria, segundo a história, segundo a arqueologia, o ano 966 a.C. Então, nós pegamos 966, 480 anos antes. Então, qual a data, segundo a Bíblia, que teria ocorrido o êxodo? 1446, tá bom? Então, retornando à nossa tabela, 1446 eu coloquei a data do êxodo. E essa data explica o nascimento de Moisés em 1526. Por quê? Porque, segundo a Bíblia, nessa data do êxodo, Moisés tinha 80 anos de idade. O êxodo ocorreu quando Moisés tinha 80 anos de idade. Estevão fala claramente no seu discurso no livro de Atos que Moisés tinha 40 anos quando ele foi ver os seus irmãos, acabou matando o soldado egípcio, fugiu para Midian. Depois de 40 anos, Deus o visitou. Tá bom? E ele então vem para o Egito para realizar o êxodo. Ou seja, Moisés tinha 80 anos quando ele realizou o êxodo. Se a Bíblia me diz que o êxodo ocorreu em 1446, então eu consigo calcular a data, claro que são datas aproximadas, do nascimento de Moisés, 1526. E por que isso é interessante? Porque, segundo a arqueologia, Hatshepsut nasceu em 1542. Ou seja, então eu consigo identificar aproximadamente, de forma aproximada, a idade de Hatshepsut quando ela teria encontrado o menino Moisés e teria adotado Moisés. Ok? Isso teria acontecido em 1526. Bom, eu pego mais 40 anos, chego a 1486, Moisés foge para Midian. Ele tinha 40 anos quando ele foge para Midian. Então ele foge para Midian em 1486. Segundo a cronologia egípcia, quem governava o Egito nesse momento era uma mulher chamada Hatshepsut. Ou seja, a Bíblia diz que a filha do faraó, a Bíblia não dá o nome dela, a Bíblia diz que a filha do faraó queria colocar Moisés como faraó, porque o autor dos Hebreus diz que Moisés rejeitou ser chamado filho da filha de faraó. Ou seja, nós estamos encontrando então o nome da mulher que queria colocar Moisés como faraó. Moisés recusou ser chamado filho de Hatshepsut, porque, veja, segundo a arqueologia, ela governou até 1482. Ela morreu em 1482. Em 1482, Tutmés III se torna faraó do Egito. Nós vamos contar agora, eu estou fazendo essa cronologia, nós vamos contar a história de cada personagem desse. Vamos contar a história de Hatshepsut, vamos contar a história do pai de Hatshepsut, vamos contar a história de Tutmés III, tá ok? Mas eu estou mostrando esse quadro para vocês terem já uma visão, um panorama dos acontecimentos desse momento. Então, importante,
Hatshepsut nasceu em 1542. Quando ela tinha 16 anos de idade, Moisés teria nascido. Quando 40 anos depois, Moisés foge para Midian, Hatshepsut estava no poder. Nós vamos ver como ela se tornou governadora, segundo a história. Ela usurpou o trono do seu irmão, que é Tutmesse III, que seria irmão e marido dela, né? Isso era normal no Egito, tá ok? Ela usurpou o trono do seu irmão, e quando ela morreu em 1482, Tutmesse III assumiu o poder e, segundo a história, mandou destruir o nome dela, apagar o nome dela em todos os locais do Egito. Em 1450, morreu Tutmesse III. Tutmesse III, ele é o irmão de Hatshepsut, e eu digo que ele é provavelmente o homem do qual Deus falou para Moisés: olha, aqueles que buscavam a sua alma morreu, que ele poderia voltar para o Egito. E por que Tutmesse III buscava a alma de Moisés, queria matar Moisés? Porque ele certamente sabia que Hatshepsut usurpou o trono, tirou ele de jogada e queria colocar Moisés como faraó do Egito. Essa seria a verdadeira história, pegando a cronologia bíblica, ou seja, a Universal fez aquela novela falando de um faraó totalmente diferente, né? Ok? Mas o faraó, o provável faraó da Bíblia, que teria vivido no momento do Êxodo, não era Ramsés, como ele fala lá na história da novela. Ramsés, ele vive cerca de 200 anos, segundo essa cronologia bíblica. E nós chegamos ali o Êxodo, né? 1 Reis, capítulo 6, versículo 1. Ou seja, segundo a Bíblia, o Êxodo tem que ter acontecido próximo dessa data, 1446. Pode ser um pouco depois, né? Pequena diferença, mas deve ser essa data, ok? 1446. Então, a novela colocou uma data completamente diferente, cerca de 200 anos depois. Ok? Então, esse quadro dá para nós entendermos mais ou menos como ocorreu aí os eventos próximo ao Êxodo. E é importante porque, segundo essa cronologia, Tutmesse, o homem que foi um grande guerreiro e que, pelos acontecimentos, teria um ódio de Moisés e gostaria de matar Moisés, ele morreu 4 anos antes do Êxodo, ou seja, as datas se harmonizam. Depois nós vamos ver os eventos que vão se seguir após o Êxodo, que são eventos que eles demonstram uma descrença nos deuses egípcios, porque o Êxodo ele vai causar uma descrença nos deuses egípcios, porque os deuses egípcios eles não fizeram nada para proteger o Egito do Deus de Israel. E os egípcios acreditavam: não, os nossos deuses são os maiores. O Deus dos escravos tem que ser um Deus pequeno. Então, por isso, Deus falou para Moisés que ele iria se mostrar mais poderoso que os deuses do Egito. Bom, voltando ao item 3 do nosso material didático, o nascimento de Hatshepsut, o comentário diz: segundo a história egípcia, Hatshepsut nasceu em 1542 a.C., cerca de 96 anos antes do Êxodo. Quando Moisés nasce, Hatshepsut possui 16 anos, sempre falando, eu até escrevi aí, aproximadamente. Isso aqui não é para nós tratarmos de datas exatas, de números exatos, tá ok? Mas é interessante nós descobrirmos que existia uma mulher que ela se tornou faraó do Egito. É interessante nós observarmos que a Bíblia não diz que ela se tornou rainha do Egito,
E hoje a ciência diz, a história diz, que em egípcio não existe palavra para rainha. Então a Bíblia descreve ela como a filha do faraó, ou seja, e não como uma rainha. A história diz que ela assumiu o poder, assumiu a posição de faraó, começou até a usar barba como se fosse um homem, mas ela era uma mulher normalmente. Eles falam até em um amante dela, porque oficialmente ela era casada com seu irmão, Tutmés III. Nós veremos que ela foi casada com Tutmés II, que morreu, né? Depois foi casada com Tutmés III, só que Tutmés III tinha 4 anos de idade quando ela casou com ele. Então, segundo a história egípcia, o que ela fez? Ela acabou tendo um amante que era um comandante também do Egito, e eles conseguiram isolar o menino, né? Deixaram ela nesse período, ele com 4 anos de idade, ela assumiu o governo, isolou ele, depois colocou ele até como um soldado para poder ir para as guerras, talvez até para ver se o menino, o moço morria, né? Mas ele se saiu bem nas guerras, e quando ela morreu, ele voltou e assumiu o poder. Então esse é o quadro do Egito, né? Para nós podermos entender. Então nós fizemos uma leitura do item 15, que eu botei um quadro cronológico lá, mas depois eu resolvi fazer uma leitura desse quadro cronológico junto com esse item número 3, o nascimento de Hatshepsut, aqui para nós podermos ver, ter assim um panorama desses acontecimentos.